Bom, o texto que nós apresentamos, o título dele é A Previdência Social em 3 Tempos, e esse texto ele procura resgatar um histórico da Previdência Social no Brasil. O primeiro tempo, o que a gente chama ali do primeiro ciclo dessa história da Previdência Social, nós intitulamos como um ciclo de transferência compulsória dos recursos da Previdência para a formação do capital industrial no Brasil. A partir dos anos 40, parte desses recursos acumulados no sistema previdenciário dos trabalhadores brasileiros passam a ser utilizados para a promoção do desenvolvimento econômico e industrial do país. E nessa primeira seção desse artigo, nós concluímos que esta primeira transferência de recursos previdenciários para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento do capital industrial no país, ela teve, pelo menos indiretamente, benefícios para toda a sociedade brasileira e para os próprios trabalhadores. O segundo período que nós estamos vivendo e que nós consideramos que hoje o que a gente passa nesse debate sobre reforma da Previdência é uma radicalização desse segundo período, que é um período novamente de transferência de recursos do patrimônio previdenciário dos trabalhadores para o capital, mas agora não é mais a transferência desses recursos para o capital industrial, para o capital produtivo, mas sim a transferência desses recursos para o capital financeiro. E aqui está o grande perigo, porque o capital financeiro, ele não é um capital que vai gerar mais empregos, ele não é um capital que vai formalizar as relações de trabalho, nem no setor urbano, nem no setor rural, e muito menos aumentar a massa salarial. É um capital essencialmente especulativo, ele é destrutivo e autodestrutivo. Já na terceira parte deste mesmo texto, nós tratamos de um debate que é talvez um dos debates mais polêmicos no atual cenário da reforma da Previdência, que é o debate sobre déficit ou superávit da Previdência Social. Nós estamos aqui tratando e abordando apenas o regime apenas o regime geral da Previdência Social, e que é o regime conhecido popularmente como INSS. E nessa sessão nós procuramos argumentar que, do ponto de vista constitucional, não existe o chamado déficit da Previdência. Na verdade, a nossa Constituição ela não recepciona o conceito de déficit. Essa é uma criação principalmente, esse conceito, esse termo, é uma criação principalmente dos economistas liberais. Por quê? Porque na nossa Constituição Federal, o regime previdenciário, a Previdência Social é parte da Seguridade Social. Então ela faz parte da Seguridade Social como a assistência social e a saúde. E a Seguridade Social, pelo menos até 2015, ela sempre foi superavitária. O que nós estamos querendo demonstrar que uma coisa é você fazer ajustes pontuais que reflete as mudanças no mercado do trabalho e na estrutura demográfica do país, e outra coisa completamente diferente é você desmontar, desestruturar, desarticular o nosso sistema de previdência e o nosso próprio sistema de seguridade social. A nossa Constituição prevê claramente que numa situação de eventual desequilíbrio, o nosso parlamento poderia inclusive criar novos recursos constitucionais para assegurar o financiamento da Seguridade Social. Que é o principal objetivo da reforma da Previdência do atual governo, do governo Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, não é reformar a nossa Previdência, mas é desmontar, desarticular e abrir espaço para o sistema de capitalização. Esse sistema de capitalização, em toda a sua experiência histórica dos últimos 40 anos, ele demonstrou claramente que ele não é um sistema adequado para substituir a previdência pública e solidária. Em todos os países em que ele foi implementado, ele oferece hoje para os aposentados e pensionistas benefícios muito menores do que aqueles que eram oferecidos pelo sistema público de previdência solidário. Em síntese, esse sistema de capitalização empurra toda a população idosa desses países, empurrou toda a população idosa desses países e vai empurrar toda a população idosa brasileira, infelizmente, para a pobreza e para a miséria.